Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira. Vamos aqui dar início a mais uma aula e hoje será a aula de número 14, nossa aula de revisão e avaliação, tá? Então, vamos dar início aí à nossa revisão. Muito bem, vamos iniciar aí a revisão de biologia. Vamos relembrando alguns conteúdos que foram estudados e um deles foi a ecologia, né? Então, dentro da biologia tem um ramo bem diverso assim, né, com vários conceitos, vários conteúdos, que é a ecologia, tá? Então a gente vai relembrar aí junto com vocês os principais conceitos voltados à ecologia. Então, é o estudo que está relacionado com as interações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, considerando ali tanto os componentes bióticos, né, aqueles componentes que têm vida, né, bio significa vida, então são organismos vivos, quanto os abióticos, que são aqueles fatores não vivos, como o clima, o solo, a água, a temperatura, né? Então, é essa interação dos seres vivos no ambiente onde ele está inserido, tá? Então, a ecologia ela é bem interdisciplinar, né? Ela envolve ali vários conceitos bem interessantes que traz aqui para a gente exatamente essa relação, né? Dos seres vivos com outros seres, dos seres vivos com o ambiente, né? Então, é isso que a gente estuda aí quando nós falamos de ecologia. Tá? Então, a gente vai relembrar como a ecologia divide ali os níveis de organização dentro desse ramo, né? Então, a gente vai observar que eles são divididos, né? E existe toda uma ordem ali para a gente observar um determinado tipo de espécie, né? Então, nessa primeira imagem, a gente identifica um organismo, né? Então, o organismo, a gente tem ali uma espécie, né? Uma arara, né? Representando ali um indivíduo, tá? Então, o organismo é aquele indivíduo que a gente observa, por exemplo, no exemplo aí da arara. A população é quando esses organismos estão juntos, né? Uma população ali de arara, por exemplo, né? Quando tem várias onças ali, uma população de onça, uma população de macaco, né? Então, a população é a união de vários organismos ali, né? Quando eles estão juntos em determinado espaço, existe uma população de um determinado tipo de organismo. Como a gente observa aí na segunda imagem, várias araras ali juntas, né? Uma população de araras. E aí a gente fala de comunidade, logo seguindo ali a setinha, né? Depois da população, a gente continua a seta e chega na comunidade. Quando falamos de comunidade, a gente fala da interação de diferentes populações, né? A gente sabe que em determinado ambiente existem várias espécies ali, tanto espécies animais quanto espécies vegetais, né? Então, a gente observa aí nessa imagem uma grande quantidade de vegetação também, né? Então, existem populações também relacionadas a plantas, né? Então, tanto fauna quanto flora têm populações. Então, a comunidade está relacionada a essa diversidade, tá? Populações, de várias populações, na verdade, interagindo, tanto animal quanto vegetal. E aí, seguindo a setinha, nós temos a palavra ecossistema, né? Então, o ecossistema é a interação dos fatores bióticos com abióticos, né? A gente sabe, por exemplo, que o peixe, para ele conseguir ficar ali no seu ambiente, ele precisa, por exemplo, da água, né? Que é o ambiente onde ele está. Então, os fatores abióticos, o que a gente observa? A água, o solo, né? A minhoca precisa do solo, por exemplo, né? A temperatura, né? São esses fatores que estão relacionados com a sobrevivência das espécies, né? Então, existe uma interação desses fatores bióticos com abióticos. Lembrando aí que bióticos são os seres vivos e abióticos é exatamente essa interação, tá? Da água, do solo, do clima, da temperatura, entre outros fatores aí onde a gente relaciona e define um ecossistema, tá? Então, biomas a gente observou, né, inclusive aulas, né, relacionadas aí a biomas, vimos que está relacionado com o relevo, com a temperatura, né, com a localização, para definir ali diferentes tipos de biomas.
E aí, por fim, a gente tem a biosfera, né, que é a interação desses biomas, a interação desses ecossistemas, é onde tem vida, né? A gente observa aí a imagem do planeta Terra, né, porque a biosfera realmente ela vai englobar aí todos esses ecossistemas que fazem parte do nosso planeta, né, onde tem vida. E aí a gente relembra também o conceito de espécie, né? Então, espécie é um grupo de organismos que possuem características que são geneticamente semelhantes e são capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis, tá? Então, é bem legal a gente gravar aí essas duas palavrinhas, né? São espécies que conseguem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Aí a gente considera uma espécie, tá bom? Ainda dentro da ecologia, a gente observou alguns termos relacionados aí à vivência, né, dessas espécies no ambiente onde elas estão. Uma delas é habitat. Vamos relembrar o seu conceito. Olha só, habitat é o local onde uma espécie vive, né? Então aí a gente relembra a imagem do pirarucu, né? Esse grande peixe que a gente observa aí representando uma espécie, né, dentre várias, e o local onde ele vive, né? A gente sabe ali que ele vive no ambiente aquático, nos rios, né? Então o habitat é o local, é o endereço, né, onde eu posso encontrar o pirarucu. É esse que é o habitat, tá? O local onde eu consigo encontrar aquela espécie. O nicho ecológico, vamos relembrar também o conceito de nicho ecológico. É o papel ecológico de uma espécie numa comunidade, né? Então, inclui o modo de vida da espécie no seu habitat, como os seus hábitos alimentares, o processo de reprodução, predadores naturais, estratégias de sobrevivência e formas de predar. Tá? Então, quando a gente fala de habitat, a gente fala do local, é como se fosse o endereço, né? Onde eu vou encontrar o pirarucu? Onde eu vou encontrar a onça? Onde eu encontro o macaco? Onde eu encontro o pica-pau? Né? Então, é onde eu consigo encontrar ali onde ele vive. O nicho ecológico é o que ele faz, né? É como se fosse ali a sua profissão, o que é que ele está fazendo ali naquele ambiente, como é que ele se alimenta? Ele é um ser herbívoro? O que é herbívoro? É aquele que se alimenta de plantas, vegetais. Ou ele é carnívoro, né? Se a gente falar aí, por exemplo, de uma onça, a gente já sabe que ela é um predador, né? Tem ali hábitos diferenciados, é um ser carnívoro, se alimenta de carne, né? Então, como é o processo de reprodução, né? Então, são esses fatores aí que estão relacionados quando a gente fala de nicho ecológico, tá? É a forma como aquele animal vive e interage naquele ambiente, como ele se reproduz, como ele se alimenta, tá certo? Então, a gente precisa aí diferenciar esses termos, habitat e nicho ecológico, que está relacionado ali com cada indivíduo, né? Cada espécie vai ter o seu habitat, cada espécie vai ter o seu nicho ecológico, tá bom? Vamos continuar e vamos observar novamente, né? A gente vai resgatar aí o conceito de ecossistema. Então, o que é o ecossistema? É um conjunto de seres vivos e não vivos. Seres vivos a gente já sabe que são bióticos, tá? Quando vocês observarem ali a palavra bióticos, são seres que têm vida. E não vivos são abióticos, que vocês também podem encontrar ali nos estudos de vocês, que habitam uma determinada área. As relações entre eles e a interação destas comunidades com o ambiente em que vive, né? Então, quando a gente fala ali de comunidades, a gente já sabe o que significa comunidade. Diferentes populações ali naquele espaço, tá? Então, é a interação dessas diferentes populações com o ambiente em que vivem. E aí, essa imagem traz para a gente essa diversidade, né? Diferentes tipos ali de animais que estão naquele mesmo espaço. E aí, a gente observa essa relação. Nessa imagem, a gente observa aí o solo, por exemplo, né? O ambiente onde ela está nesse momento. Tá certo? E aí, né, ainda dentro da ecologia, a gente relembra aí com vocês esses termos, né, bem próprios, assim, da ecologia, quando a gente fala de população, de comunidade, de ecossistema, de biosfera, habitat, nicho ecológico. A gente também, dentro da ecologia, fala das relações ecológicas, né? Então, a gente sabe que o animal está ali, né? Está naquele espaço, interagindo com outras espécies, mas aí essas interações
Será que elas são boas ou são negativas, né? Vai prejudicar alguém, né? Então é através dessa linha de pensamento que a gente fala sobre as relações ecológicas, porque elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. E aí a gente vai relembrar junto com vocês. Olha só. As relações ecológicas, elas podem ser entre indivíduos de uma mesma espécie. Quando acontece esse tipo de relação, a gente chama de intraespecífica, tá? Então, essa palavra intra significa indivíduos que são da mesma espécie que estão se relacionando. Ou interespecífica, tá? Quando for a palavrinha inter, significa que são indivíduos de espécies diferentes. Daqui a pouco a gente vai relembrar um pouquinho mais sobre essa diferença aí entre essas relações. E aí, né, quando ela é positiva? Quando ela é positiva, a gente fala que essa relação ecológica, ela é harmônica. Então, quando a gente observa lá, né, um determinado tipo de relação, por exemplo, intraespecífica, eu já sei que são relações de indivíduos que são da mesma espécie. Esse tipo de relação pode ser harmônica, né, positivo, não vai causar prejuízo a nenhum dos indivíduos envolvidos. E vocês podem encontrar também aí dentro do estudo de vocês um sinalzinho positivo, né, aquele de mais que vocês estudam lá na matemática, também está relacionado com relações harmônicas positivas. E as negativas, que são as desarmônicas. São aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação, ou seja, o organismo é prejudicado. Né? Então, esses termos ficam mais fáceis para a gente memorizar. Né? Harmônico, já sei que não vai causar prejuízo para ninguém. Desarmônico vai causar algum dano. Alguém vai ser prejudicado. Pode ser um ou os dois, tá certo? E aí a gente vai relembrar com vocês algumas relações ecológicas intraespecíficas. Vamos observar com atenção. Olha só, a gente já sabe que elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, né? Então, vou relembrar aqui com vocês as relações intraespecíficas harmônicas. E aqui a gente tem dois exemplos. O exemplo da sociedade, né? Quando a gente observa aqui essa interação, por exemplo, entre as abelhas. Né? A gente sabe que as abelhas ali, elas apresentam diferentes funções, né? Tem a rainha, tem o zangão, né? Então, cada um vai desempenhar uma função dentro dessa sociedade. Por que ela é harmônica? Porque não vai ocasionar dano a ninguém. E embaixo a gente tem a representação da colônia, né? Nesse caso, são indivíduos ali que necessitam um do outro, tá certo? E aí a gente vai observar aqui algumas definições. Né? Então, a gente tem exemplo de sociedade e colônia para as relações intraespecíficas harmônicas. No caso da sociedade, são organismos que interagem de maneira organizada com divisão de trabalho, mas permanecem fisicamente separados. Né? Como eu falei para vocês, aí no exemplo das abelhas, cada um vai ter a sua função, né? Um está relacionado com o processo de procriação, outro vai estar relacionado com o trabalho, né? Aquela parte ali de coletar néctar e tudo mais. Então, cada um vai ter a sua função naquela sociedade. E aí existem outros exemplos também, como as formigas e os lobos, né? Que também vivem em sociedade. E aí uma característica bem importante para a gente diferenciar a sociedade de colônia é que elas são fisicamente separadas. Né? A gente tem ali indivíduos diferentes, né? Tem um zangão, tem a rainha, a operária, cada um desempenhando sua função, cada um é um indivíduo, tá certo? E aí, vamos relembrar também a colônia. São indivíduos que vivem juntos e apresentam uma relação física intensa, podendo ou não apresentar divisão de trabalho, como, por exemplo, os corais e a caravela portuguesa. Tá? Essa espécie que a gente observa na imagem ao lado. Né? Então, observem que eles vivem juntos e apresentam essa relação física intensa. Né? Então, essa é a principal diferença também, né, quando a gente fala de sociedade e colônia, que são exemplos de relações harmônicas. E aí, vamos observar as desarmônicas, tá certo? Vamos entrar aqui. Temos aqui o exemplo do canibalismo e da competição. Né, duas relações intraespecíficas, observem que são a mesma espécie, mas alguém vai ser prejudicado nesse tipo de relação. E aí vamos observar o exemplo do canibalismo.
um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. E isso acontece tanto com a aranha, viúva negra, quanto o louva-a-Deus, que está representado nessa imagem ao lado. Então, a fêmea ali no seu processo de reprodução, para maturar ali, continuar o seu processo reprodutivo, ela acaba se alimentando do macho. Então, esse tipo aí de situação, por mais que seja para o seu processo reprodutivo, para procriar, é canibalismo, porque ela vai estar comendo o indivíduo da mesma espécie, que no caso é o macho. Tá certo? E aí, vamos observar o outro exemplo, que é a competição, que é a disputa por recursos. E esse recurso pode ser um alimento, pode ser o espaço, pode ser um parceiro reprodutivo, Então, a gente observa aí 2 leões, bem raivosos, aí nessa imagem, que eles podem estar disputando, por exemplo, pelo território, pelo espaço, ou pela fêmea, ou por algum alimento, Então, é esse tipo de competição que acontece entre indivíduos que são da mesma espécie. Tá certo? Então, a gente trouxe aí para vocês esses exemplos bem legais, que diferenciam esses tipos de relações. A gente observou com mais detalhes as relações ecológicas intraespecíficas, mas vamos observar também que existem outras, além dessas relações ali que são entre as mesmas espécies, tem aquelas que são de espécies diferentes, tá certo? Vamos continuar e vamos observar quais são elas. Olha só. Esse mapa aí, que mostra para a gente essas relações ecológicas. O que é que eu apresentei para vocês anteriormente? A gente observou com mais detalhes aí na imagem anterior as relações ecológicas intraespecíficas. Vimos o exemplo das harmônicas, que é a colônia e sociedade, e das desarmônicas, que é o canibalismo e competição. Mas, além dessas espécies, que são iguais, tem também as espécies diferentes, que a gente já sabe que são as interespecíficas. E aí ela funciona da mesma forma. Existe aquela harmônica que ninguém é prejudicado e a desarmônica onde alguém sai prejudicado nesse caso. E aí a gente vai observar que dentro das harmônicas existem o processo de mutualismo, como no caso dos líquens, protocooperação, comensalismo, inquilinismo, Então, cada tipo de relação entre essas espécies diferentes não vai ocasionar danos a nenhuma delas. E aqui, desse outro lado, eu tenho um exemplo de desarmônica, onde a gente observa aqui o caso do predatismo, parasitismo, competição, amensalismo e esclavagismo, tá? Então, nesse caso, qualquer uma dessas relações, alguma espécie acaba sendo prejudicada. E aí, para a gente relembrar algum desses exemplos das relações ecológicas interespecíficas, nós selecionamos aí, eu acho que 2. Vamos observar uma delas, que é o caso da relação interespecífica harmônica. E aí a gente observa o exemplo do inquilinismo. Então, nessa relação, uma espécie chamada de inquilina utiliza a outra chamada de hospedeira. E aí a gente observa a interação de plantas, de vegetações. Quando a gente fala dessas relações ecológicas, não é somente animal, tá? A gente tem aí o exemplo da interação de vegetais, de plantas, tem a interação de fungos com algas, como no caso dos líquens, tá? Então, existe uma grande diversidade de relações acontecendo. Nesse caso do inquilinismo, a gente observa a interação de orquídeas e bromélias, Então, são espécies que elas podem ali se hospedar numa árvore que seja mais alta, por exemplo, para conseguir ali realizar o seu processo de fotossíntese, ou também para ser um abrigo ou um suporte. E aí, quando ela cresce em um outro vegetal, ela não vai causar danos para essa vegetação. Por isso que ela é uma relação harmônica, Então, a gente observa aqui essa interação, essa imagem que representa para a gente, uma espécie vegetal, esse caule aqui representa uma espécie, e aqui essa outra plantinha que está se abrigando, Está sendo uma inquilina dessa planta maior, tá certo? E aí pode ser por abrigo, por suporte, ou para conseguir realizar a sua fotossíntese, porque ela precisa da luz solar. Muito bem, Então, a gente observou o exemplo do inquilinismo, que é uma relação harmônica interespecífica, mas trouxemos também um exemplo de desarmônica interespecífica. E, nesse caso, é o parasitismo.
Olha só, é uma relação entre duas espécies, na qual uma delas é chamada de parasita, né? O parasita é aquele que vai ocasionar mal àquela espécie onde ele está parasitando. E aí ele vai se beneficiar à custa da outra, que é chamada de hospedeiro, que é prejudicada pela interação. Essa imagem representa para a gente a famosa lombriga. E esse nome, Ascaris lumbricoides, é o nome da espécie, tá? Que ela vai ocasionar uma certa doença, né? Que é a ascaridíase. Tá? Então, no caso, a lombriga, essa espécie aí que a gente observa, ela vai entrar no organismo, entrar no indivíduo, principalmente ali através de hábitos alimentares, né? Pode ter ali ovos dessa lombriga, por exemplo, numa maçã, numa água que esteja contaminada. Quando a pessoa ingere ali aquela água contaminada, ou aquela fruta contaminada, vegetal contaminado, essa espécie entra ali no sistema digestório e aí ela vai se reproduzindo. Essa espécie de reprodução, ela é considerada parasita porque ela precisa desse espaço para ela se reproduzir e crescer, tá certo? E a pessoa que é hospedeira, ela vai ficar doente, tá? Então, por isso que é chamado de parasitismo. O hospedeiro, ele vai adoecer com esse parasita dentro dele, tá certo? Então, vimos aí junto com vocês, né, essas diferentes relações ecológicas que acontecem, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido.